às vezes as pessoas, elas têm aquela ideia de nivelar todo mundo, como se assim, eu falo isso aqui, todo mundo vai entender da mesma forma. É como, por exemplo, na minha concepção, solteiro é a pessoa que não é casada, mas na compreensão de jovens e adolescentes, solteiro é quem não está namorando. Então, observa bem, se você não explicar bem o significado das palavras, você fala uma coisa, mas a pessoa ouve outra. Então é importante que a gente se situe em relação a isso. Bem, no caso, evangelizar crianças é um privilégio duplo, porque é uma experiência sem igual vê-las reconhecendo a Cristo como Salvador e Senhor. E segundo, porque terão a vida pela frente e poderão ser grandes ganhadoras de almas para o reino de Deus. Então é importante a gente observar que o que acontece? Ver uma criança levando Deus a sério é um negócio que toca o coração de todo mundo. Então eu não estou falando de adultizar uma criança, mas assim, a criança sendo criança, brincando, se divertindo, mas que ela consegue ter noção de assim, opa, estou orando, estou falando com Deus, estou adorando, estou em culto, Deus está aqui, eu sinto algo no meu coração. E é interessante que essas crianças, elas às vezes assustam até os pais, porque às vezes ela está falando um negócio com os pais e os pais, epa, tem um adulto aí dentro, né? Então isso é um negócio fantástico. E o outro aspecto positivo é que, imagina, um menino que se converte com 10 anos de idade, se ele for viver 60 anos só, ele tem 50 anos pela frente. Se ele for viver 70, 80 anos, ele tem 80 anos pela frente. Olha que coisa fantástica. Não que, obviamente, o cara que se converte com 60, glória a Deus, mas assim, o que se converte com 10, meu Deus, é uma história. E sem falar que mesmo que ele se desvie, geralmente na adolescência, fica algo ainda na cabeça dele. Deus está me vendo, Deus não gosta disso. Ele pode até pecar, mas ele não peca igual os outros, porque ele tem algo na raiz que os outros não têm. Então nunca é prejuízo evangelizar uma criança, porque infelizmente tem gente que fala assim, mas não está entendendo nada. Ué, aprendem tanta coisa, por que não podem aprender sobre Jesus? Não é? Não é mesmo? Exatamente, porque a mente está muito mais arejada. A criança está às vezes brincando ali e está ouvindo e está prestando atenção e está botando em prática. Quantas vezes pais passam vergonha porque fazem alguma coisa e assim, é a criança. E é quando está na rua, numa reunião de família ou na igreja, a criança bota para fora um negócio que viu em casa e os pais achavam que não estava percebendo porque era criança. Não é mesmo? Então, de forma semelhante, a adolescência é um período marcado por profundas transformações no ser humano. É interessante, né, o caso, por exemplo, daquele menino que já está ficando grande, mas a voz está fina. Ou ele é miudinho, mas tem aquela voz grave. Então, assim, os braços ficam mais compridos, né? Eu lembro que minha mãe me chamava de estabanado, porque você vai andando e já vai carregando tudo, levando tudo para quanto é canto. E isso, assim, é uma época muito difícil, porque você não é adulto, você não é criança, você não é grande, você não é pequeno, espera-se de você mais responsabilidade, que você muitas vezes não tem, e você às vezes quer fazer um monte de besteira quando você não pode, porque você é maior, não é mesmo? Então, sem falar o aspecto hormonal, né? Então, por exemplo, às vezes aquela menina não desenvolveu o corpo igual a coleguinha e fica assim, meu Deus, eu vou ficar sempre assim. Ou então aquele rapaz que tem... A gente quando fica grande a gente se barbeia, mas quando a gente é pequeno a gente quer ficar peludo, né? E aí o colega tem pelo e a gente não tem. Então assim, é uma época muito assim conturbada, e que às vezes parece que a gente, quando se torna adulto, parece que a gente esquece isso. E aí às vezes vai falar com o adolescente como se a gente nunca tivesse sido adolescente. E eu costumo falar isso. Você já foi jovem, o jovem nunca foi velho. Então, quem tem que ter mais maturidade para compreender o outro, né? E eu fico triste quando eu vejo situações em que parece que é o jovem que tem que compreender mais o adulto, quando foi o adulto que já foi jovem, né? Mas aí a gente lembra que idade não significa maturidade, não é mesmo? Então é importante, não é mesmo? Entende? E é aquele caso, vai chegar o momento em que a ficha vai cair, mas o momento não é agora, é devagar. Por exemplo, Jesus caminhou 3 anos com os discípulos, e mesmo assim no finalzinho, um traiu,
Um negou e o outro não acreditou na ressurreição dele. 3 anos, homens adultos. Isso tem que ajudar a gente a ter paciência com as pessoas, né? E aí, nesse caso, nessa situação, o adolescente costuma, né, ser encarado, especialmente pelos pais e pelos educadores, né, como alguém que está passando por uma fase desafiadora, onde há um grande rompimento com os comportamentos próprios da infância. Então, o indivíduo sempre fez, mas agora ele faz feio. Né? Então, pensando em relação à infância, ela é um período extremamente importante do desenvolvimento humano, porque trata-se de uma fase com peculiaridades específicas e, como tal, deve ser vivida e respeitada, com todas as suas características e limitações próprias. Ou seja, vez por outra, a gente vai ter uma matéria de jornal, em algum rádio, algum jornal, sobre algum pastor ou alguma pastora de 9, 8 anos de idade. E assim, quando a gente só fala, beleza, né, pastorzinho, pastorzinha, tal, é uma coisa. Mas agora, a criança romper com a infância, porque vamos e venhamos, observa bem, imagina, o irmão é presbítero e já sabe que exige-se do irmão mais do que quando o irmão não é. Né? Então, imagina, o irmão é pastor, sabe as demandas do ministério pastoral. Bota isso nas costas de uma pessoa de 10 anos de idade, gente. Eu não sei se dá para entender. Eu até respeito quem entende que é de Deus e tudo tal. Não vou discutir essa situação porque eu acredito... Paz do Senhor, minha irmã. Eu acredito que essas questões mais particulares, eu não gosto muito de me meter, porque assim, Deus sabe o que faz com cada um. Mas agora, exceção é exceção, regra é regra. E a regra é o quê? A criança precisa brincar. Por exemplo, senão a gente está fazendo com a criança na igreja a mesma coisa que os adultos fazem com as crianças, botando roupa de adulto, ensinando música de adulto, botando para assistir programa de televisão de adulto. E aí quando vai ver, a criança, ela teve um momento da sua vida roubado, e quando ela chega nos 20 anos, aí quer ser criança. Quando chega nos 15, 16 anos, aí quer ser criança. Por quê? Alguém roubou a infância dessa criança. Então isso não é legal. É muito importante considerar que a infância é o período em que as bases para toda a existência serão sedimentadas. Logo, a formação e desenvolvimento da personalidade com seus valores, crenças e princípios, assim como todo o alicerce que traz sustentação e estruturação para o autoconceito, que influenciará na autoestima, dentre tantos outros elementos, estão profundamente enraizados nesta importante fase existencial. Então esse é o período em que a gente elogia, dando um reforço positivo quando a criança faz uma coisa boa, a gente dá uma palavra de reprovação quando ela faz uma coisa ruim. Então é aquela questão de, meu pai mudou o tom de voz quando eu fiz isso aqui. Então como aquela coisa, o meu filho, ele tem mania, né, de querer enfiar a ponta do carregador na tomada. Não encaixa, não entra. Mas vai que um dia ele vai com um grampo. Então quando ele vai com qualquer coisa para lá, mesmo de plástico, não. Aí ele sai injuriado e vai para a mãe, né? Então eu não sei o que ele quer dizer com isso, né? Quando ele vai para a mãe, quando eu brinco com ele. Mas nesse caso, ninguém ensinou ele a ir para a mãe. Ninguém ensinou isso. Mas ele vai. E aí nesse caso, o que houve, meu filho? Eu falei, eu só não deixei ele enfiar o negócio na tomada. Entende? O que houve, meu filho? Eu não deixei ele tacar o negócio no vidro da porta. Então, ou seja, ele vai reclamando como se alguém tivesse feito alguma coisa errada. Então, assim, por que a gente tem que ficar batendo nessa tecla? Porque vai chegar uma hora que eu não vou estar perto. Então ele já tem que perceber que tem coisa que não pode. Eu lembro de um dia, eu estou no Shopping Grande Rio, encontro um pastor amigo meu, e a gente estava ali na porta do cinema, e a gente batendo um papo, até que a menina, filhinha dele, com síndrome de Down, ela foi para a escada do rolante no cinema, e a escada do Shopping Grande Rio, ela tá parada, se você pisar ela sobe. E aí quando ela foi assim, agora eu não lembro o nome dela, eu sei que ele foi e falou o nome dela, digamos que fosse Helena. Helena,
a menina parou. Aí eu pensei assim, meu Deus, a bênção que é a obediência, porque assim, ela pisa. Eu mesmo já aconteceu. Como é que eu sei disso? Porque um dia eu tenho mania de andar igual um desesperado, né? Então, a escada rolante, eu não fico parado, eu subo a escada rolante. E às vezes eu vou e subo pulando um degrau para outro, eu vou correndo, alguma coisa assim, tudo tal. Eu fui fazer isso nessa escada. Quando eu fiz a escada, né? Agora imagina se isso acontece com aquela criança. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, a criança foi salva pela obediência e nem sabia. Mas por que isso? Porque os pais vão inculcando. E aquele caso não atendeu, algo desagradável precisa acontecer. Porque senão o cara vai para a vida achando que a vida é igual a casa dele. E aí é nessa hora que, por exemplo, vai ter gente que vai achar que eu sou rígido com meu filho. Mas eu falo assim, tá legal, ele jogando bola num campo aberto, cai o raio. O raio vai pensar assim, ele só tem 14 anos. Não vai, meu Deus do céu. Imagina, aí de repente, ele vai mergulhar numa piscina sem saber nadar. A piscina vai falar assim, ele só tem 6 anos, ele não sabe que essa parte é funda, vou matar ele não. Não é assim, a vida não é desse jeito, né? Imagina, ele está casado, aí ele vai e trata a mulher de qualquer jeito, a mulher fala assim, eu vou embora. Aí, não, você não pode me deixar, por quê? Não, porque eu sou inexperiente. Não, gente, a vida não vai ser mole para ele. Então eu tenho que prepará-lo para a vida, não para minha casa. Na minha casa eu fico com o coração apertado quando ele toma vacina. Está entendendo? Na minha casa eu fico, com o coração apertado quando ele fica resfriado. Mas a vida não é igual o pai e a mãe dele. O trabalho não vai ser igual o pai e a mãe dele. Imagina, ele vai morar de aluguel e o Siri vai falar assim, né? Você está passando dificuldade, não precisa pagar aluguel não. Tá dando para entender? Imagina. Aí vai no banco, né? Você está desempregado. Então não, a gente não vai botar juro não no seu pagamento. Poxa, papai, meu irmão. Só a dor gera compreensão. Só dor o quê? Só a dor gera compreensão. Só a dor já. Olha aí. Aí, nisso, eu não sei se dá para perceber, né? Que, por exemplo, eu e você precisamos, de certa forma, inculcar naquele barro fresco a realidade da vida, por mais que nos doa. Porque dói. A vida vai ensinar ele a realidade que você não ensinou, você mentiu. E vai ensinar de um modo muito mais complicado, porque é o seguinte, se eu já aprendo, né, as adversidades da vida, se meu pai morre, eu sei me defender. Se minha mãe morre, eu sei me defender. Se eu tenho que estudar num outro estado, eu sei me defender. Agora, se eu sou mamãezado, com leitinho e biscoito, Sem fazer nada. aí se bobear, eu vou pro casamento achando que minha mulher é minha mãe. Aí tá dando pra entender? Tinha tudo na mão. Isso, e aí o que acontece? A mulher fala assim, filho, não percebeu não quando eu sou sua mãe? Entende como é que é o negócio? Então, é importante, assim, a gente inculcar isso desde o início. Porque, agora meu filho está compreendendo, agora eu vou ensinar. Agora, né, que nem, por exemplo, quando meu filho, né, a gente está orando, geralmente ele está de olho aberto. E aí nisso, quando ele vai e ajoelha, por que motivo eu não sei, ou ele bota a carinha assim no sofá ou no chão, Senhor Jesus, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a vovó, abençoa o vovô. Aí nisso, né, a gente vai e muitas vezes ele para antes. Aí ela, Roberto, ele só falou abençoa o papai. Eu falei, ele já levantou. Aí quando ele levanta eu faço, amém. Aí talvez alguém diga, é bobeira, ele não está orando. Tá, mas é o seguinte, eu vou inculcar. Por quê? Se ele assiste um vídeo no YouTube e ele vê que é anúncio, como ele sabe o que é anúncio e o que não é, eu não sei. Aí quando ele vê o que é anúncio, ele não vai ficar apertando no pular anúncio? Se ele aprende isso, ele pode aprender outra coisa. Deu para entender? Só que eu não estou aqui para falar do meu filho, né? Estamos para falar de evangelização de criança. Então, Dentro do que você está falando, sim. Eu sempre falo sobre esse texto que a Bíblia fala sobre ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Ele não vai se desviar. Eu sempre falo, quando estou dando algum estudo, enfim, eu falo, esse estudo, na minha cabeça, ele está direcionado a ensinar o teu filho a ser crente. Lógico que nós somos crentes, vamos ensinar. É ensinar a viver. É ensinar a vida, ensinar a viver, ensinar a ser cidadão, ensinar a ter a verdade com ele.
Exatamente a da gente, é o que você está falando. Eu tenho que ensinar ao meu filho. Quando ele crescer, ele vai entender ou não todos os princípios que eu explicar. Mas eu costumo brincar com a minha esposa, né, dizendo que a gente tem que ser a mídia dele, né? Então, assim como a Rede Globo mexeu com a cabeça de tanta gente, inclusive crente, né? Então, o que acontece? Ah, eu não gosto disso. Gosta. Não gosto? Gosta. Não gosto? Gosta. É que, já viu música? Toca uma música nova, aí fica tocando, daqui a pouco você liga para lá, eu quero ouvir aquele louvor. Ou seja, você nunca ouviu a música, você não gostava dela, você gostava das outras do mês passado, do ano passado. Mas eles ficaram, e aquilo acabou se tornando normal. A caneta azul fez sucesso, né? Gente, quando eu penso o seguinte, meu Deus, como é que eu não tive uma ideia dessa? Eu pensei tanta coisa e não pensei nisso. Mas tá dando para perceber que assim, a coisa repete, que até você sabe que tem caneta azul, tá vendo? Então, não, mas é. Onde você vai, você escuta. Entende como é que é o negócio? Então assim, a gente vê que por exemplo, às vezes a gente subestima a cabeça da criança. Quando, por exemplo, o meio de comunicação não faz isso. Certo? Né? Então, aí a gente, por exemplo, vai reparar que esse período é um período que também o cérebro vai se adaptando. Existe um livro de Jean Piaget, esses estudos de psicologia, que vai falando, né, sobre modos de inteligência que a criança tem. Tem aquele período que é mais sensório-motor, né? Então ela vai sentindo, vai se movendo e tudo tal, mas chega aquele momento que ela já vai mais para a linguagem, para o raciocínio, e aí chega uma hora que ela já começa a abstrair, né? Tem aquele momento que o pensamento é mais concreto. Então, meu filho estava brincando na casa, né, de uma irmã, e aí os dois netinhos dela estavam brincando, foram brincar com ele. Aí nisso a avó dele: cuidado que ele é pequeno. Ah tá, ele é pequeno. Aí meu filho é alto, né? E aí nisso, mas ele é grande, né? Ô vovó, ele é pequeno ou é grande? Então, ou seja, o raciocínio é concreto. Mas quando chega na adolescência, já vem um pouco mais de abstração. Só que qual é o problema? Que na adolescência, apesar dele pensar igual ao adulto, ele é muito mais sensível ao impulso do que o adulto. Então é aquele caso. Um dos argumentos que as pessoas, né, que são contra a redução da maioridade penal usam é justamente esse, que o adolescente ele é muito mais impulsivo do que o adulto. Eu só não sei por que não usa esse argumento também na questão da cirurgia para mudança de sexo, né? Então assim, eu não consigo entender isso, né? Por exemplo, eu entendo na questão de não reduzir a maioridade penal, porque realmente na adolescência o cara é mais impulsivo. Já que ele é mais impulsivo, você vai entregar ao cara a possibilidade de chegar e se mutilar e depois não poder se recuperar? Votar, né? Com 16 anos. Tá dando pra... Ah, mas votar, a gente sabe por que mexeram nisso, né? A gente sabe por quê. Então votar... não precisa nem de argumento, a gente sabe o motivo. Então, a gente sabe qual é. Então, assim, esse é um período de muitas mudanças e adaptações. E, por exemplo, Jean Piaget, que foi um teórico suíço, estudioso do desenvolvimento humano, na sua teoria, ele demonstrou 4 estágios cognitivos do desenvolvimento infantil. E aí, por exemplo, você tem o aspecto sensório-motor, em que assim, é o período que está o meu filho. Você percebe o mundo por meio das sensações e dos reflexos. Então, digamos, hoje nós o levamos à nutricionista, e aí ele gosta de andar tudo. E ela deixa, graças a Deus. Nisso, ele foi para uma outra salinha dela, né, que tinha um biombo, e aí ele viu um abajur, não era um abajur, era uma luminária lá, só que o interruptor daquela luminária era daqueles que fica pendurado no fio, aí você clica, né, para ligar ou desligar, e ele está acostumado com esses de parede. Eu pensei, ele não vai saber isso, nunca viu, olhou, fuçou, quando ele não tinha força, né, na mãozinha dele, mas quando ele percebeu, assim eu não tenho força, mas assim eu tenho força, aí ele foi com a ponta do dedo, clique, aí desligou, aí clique, aí ficou naquela brincadeira ali, né? Então ele percebe a realidade dessa forma. No caso do pré-operatório, já é o período que assim, creche, escola, pré-escola, essas coisas assim, e nisso a linguagem aparece
e vem a aceleração do pensamento, porque a criança, ela olha aqueles signos ali da palavra e ela vê naquele signo o significado do pensamento. Então a coisa já começa a ficar diferente, trazendo a mudança afetiva, mental e social da criança. Na operação concreta, conforme a gente falou lá atrás, né, aquela questão, né, de que a criança vai começando a desenvolver as construções lógicas. Então, peraí, isso aqui vai chegar lá, não, isso aqui não vai dar lá, uma coisa mais ou menos assim, e até que chega às operações formais, que dá por volta dos 11 e se estende por toda a vida adulta, que no nosso caso a gente chamaria de plasticidade cerebral, que, por exemplo, você está aqui, você pode aprender qualquer coisa. Então, é como, digamos, eu aprendi a conduzir um veículo há mais ou menos coisa de 5, 6 anos atrás. Imagina, eu estou com 45, até os meus 39 anos eu não sabia dirigir um carro. Mas aí, devido à plasticidade cerebral, é um conteúdo novo. Deu para entender? Então, nesse caso, assim, a gente pode aprender várias coisas. Pode aprender teologia, pode aprender sobre série da Netflix, a gente pode aprender a ficar de bobeira, a gente pode aprender um outro ofício, a gente pode aprender a trabalhar com elétrica, a hidráulica, ou seja, a gente pode. Por quê? Porque a gente tem uma série de camadas que já foram construídas sobre nós. Tanto que uma pessoa que sofre um derrame, ela, por exemplo, pode reaprender a escrever. Uma pessoa que é amputada dos braços, ela pode aprender a fazer os pés de mãos. Um cara que não tem braço, o pé dele é tipo de um macaco. E a gente não consegue fazer o que um cara sem braço faz com o pé. Entende? Então, deu para entender? Então, o ser humano, assim, gente, eu fico impressionado com a capacidade do ser humano, né? Mesmo a capacidade para o mal é um negócio que você fica assim, meu Deus, como é que pode? Né? Então, assim, a gente olha para isso e verifica, né, que nesse estágio, o pré-adolescente vai desenvolver o pensamento abstrato, ou seja, vai operacionalizar coisas em sua mente, sem a necessidade de referenciais concretos, o que é característico do estágio anterior. Então, enquanto antes a gente vai mostrando as coisas de um modo, olha, é assim e tal, é como, por exemplo, você vai ensinar conta para uma criança, ela não conseguiu entender, aí você pega 4 balas mais uma, 5. É interessante que aqui ela não operacionalizou, mas ali ela conseguiu. No nosso caso, a gente já consegue fazer um planejamento a curto, médio prazo, longo prazo. A gente já faz um cálculo na cabeça. Eu, por exemplo, no trânsito, assim, eu não sou bom de memória, mas agora, meu raciocínio, meu reflexo é bom. E aí, nesse caso, né, antes que você ache que eu estou sendo arrogante, não é. Eu lido com muita gente no trânsito e eu vejo que, olhando pelo que eu vejo por aí, eu sou bom sim. E aí, nesse caso, por exemplo, eu estou vendo que eu estou ali, tem um cara enrolado na minha frente, com todo respeito aos enrolados. Tem um cara enrolado na minha frente. Eu já, peraí, tem essa rua, essa aqui, tudo tal. Pô, possivelmente isso aqui vai sair em tal lugar. Para me quebrar, às vezes isso não acontece. Mas na maioria das vezes sim. E quando isso não acontece, eu já sei, é uma experiência que está aqui arquivada para uma próxima experiência. Então, assim, aquela questão, eu estou aqui, bem, imagina, é que nem eu falo com os meninos que estão namorando. Pô, se hoje esse cara já está segurando no teu braço, minha filha, desculpa, é só você abstrair, que eu já vejo, né, não é pela fé, mas eu já vejo esse cara te sentando a mão. Entende? É o seguinte, pô, peraí, se essa menina já está mandando em você, se você ainda nem é casado com ela, imagina quando vocês estiverem na mesma casa. Estou até vendo você daqui a 10 anos. Posso? Não posso? Posso ir ali? Não pode ir ali? Tá dando para entender? Então, isso é uma coisa que a criança pensa no imediato. Então, assim, ela quer curtir aquele momento. Ela não tem aquela ideia assim, eu estou fazendo isso aqui porque semana que vem, amanhã, porque é justamente nessa idade que é bom botar o cofrinho, para ela ter aquela ideia, guardou aqui, tanto que é que a Super Nani, quando bota no cantinho da disciplina, não é um negócio de vai ser o dia todo, geralmente, dependendo da idade da criança, conta de 1 até 100, no máximo 1 minuto, por quê? Por causa do pensamento concreto, né? E aí,
Seguindo, um outro estudo importante no campo do desenvolvimento infantil foi o psicólogo russo, o Vygotsky, que apesar do pouco tempo de vida, deixou sua contribuição demonstrando a importância que o contexto sociocultural exerce sobre a criança. E aí a gente observa, né, que enquanto Piaget vai muito para o organismo, Vygotsky vai para o ambiente. E aí, observando o contexto cultural, histórico e social da criança, a gente vai reparar que, como é que eu posso dizer, eu devo uma das minhas facilidades em obedecer ordens ao fato de ser filho de um militar. E militar da antiga, né? Porque militar hoje é diferente. Então, o que acontece? Era aquele caso, meu pai até hoje fala, Roberto, você não podia ser militar, você seria preso muitas vezes. Mas assim, aí nesse caso, em relação a algumas coisas, deu para eu aprender. Aquela questão, né, de assim, olha, isso aqui é para ser feito, isso aqui não é para ser feito. Se tem uma coisa que me mata na igreja é a ordem confusa. É aquele caso, ó, é para fazer isso. Aí no meio do que, não, gente, isso me irrita. Ou não me dá ordem nenhuma, ou me dá uma ordem certa, entendeu? Então, é porque infelizmente tem gente que parece que gosta de mandar, não assume responsabilidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Meu filho gosta de mandar, mas não assume nada, entendeu? Então não dou confiança, né? Quem vai pagar pela decisão dele sou eu, então quem manda sou eu. E aí, tá ok? Então, em relação a isso, ele demonstra a importância da interação social para o desenvolvimento da criança. E aí, se eu também sou criado numa casa em que eu faço o que eu quero, entende? Então a nossa saúde física, mental, espiritual está muito relacionada ao nosso ambiente. Daí onde muitas vezes a gente vai ter algumas dificuldades na caminhada cristã. Por quê? Porque no contato com o evangelho a gente, peraí, meu pai era muito legal, mas assim, isso não tem nada a ver com o evangelho, isso tem a ver com ele. Minha mãe era muito legal, mas olha, isso que ela fez me deixou mal acostumado, isso está prejudicando meu casamento. Ou de repente fui criado pela minha avó era muito esforçada, mas isso não ajudou. Então você como cristão, você vai se reeducando. Mas agora, eu não sei se dá para perceber que vai ser uma luta. Muitas vezes já teve gente que ficou chateado comigo, porque assim, tem pai que delega a educação dos filhos para a igreja. E eu sempre falei, pastor não resolve o problema de pai. Pastor dá orientação. Mas agora, digamos, o pastor vai poder pegar pelo braço? O pastor vai poder deixar de castigo? O pastor vai não sei o que? Não vai. Então, por favor, não vem botar as mãos na cadeira para discutir comigo uma educação que você não deu. Escola também. Tá dando para entender? Escola não vê nunca, na escola forma cidadão. Exatamente. Até porque é o seguinte, se fosse no meu tempo, antigo Machado de Assis, depois Ila Júnior da Silva, professora Sônia Marília, que chegava e sentava o livro de 4 matérias na minha cabeça, cala a boca, Roberlano. Hoje não, que eu falo pouco, né? Mas quando eu era criança eu falava muito. Então nesse caso, e eu era daqueles alunos que gostavam de ficar sentado ali, à frente, colado na mesa da professora. Burro, né? Porque queria conversar e logo na mesa da professora. Eu era daqueles. Então, no caso, em relação a isso, né? Eu lembro da diretora, a dona Wanda. A primeira vez que fui responder, ela, você é muito abusada, hein, menina? Pegou assim meu nariz. Eu falo. Aí hoje, por exemplo, pelo contrário, hoje é a professora que apanha, né? E fica por isso mesmo. E aí nesse caso, o ambiente, ele mexe com o desenvolvimento. Então o que me faz respeitar a autoridade não tem a ver com a idade da pessoa. Então é aquele caso, é meu professor de judô, é meu professor. É meu professor de administração, é mais novo do que eu, é meu professor. É meu instrutor na autoescola, não interessa. Eu estou lá para atender as orientações dele. Por quê? Porque se eu atrapalhar o trabalho dele, eu atrapalho o meu progresso. Eu teria que ser burro para fazer um negócio desse. É bonitinho para criança, mas para adulto não. Aí onde você vai ver, desculpa a expressão que eu uso, né? A Gisélia diz que eu tenho que usar nécio. Mas nécio o povo não entende, né? Não fica nem chateado. Quando você fala burro, a pessoa entende. Daí onde eu vejo, o camarada senta no banco para ouvir orientação pastoral. O pastor fala e não atende. E depois quer culpar o pastor. Ô infeliz, você não percebe que é a sua rebelião que te prejudicou? Entende? O pastor não é mágico, ele orienta. É pai de filho adulto. Pai de criança, você vai, pega, não, eu falo, não vai, vem cá. Meu filho vai chegar numa idade que eu não vou poder fazer isso.
E pelo contrário, não sou eu que vou a ele, é ele que vai dar uma ligada para mim e falar assim: pô pai, o bispo, peraí, deixa eu terminar aqui, obrigado. É ele que vai chegar e falar assim: vou dar um pulo lá no meu pai, estou precisando de uma ideia. E é interessante que às vezes eu vou ter a solução, mas eu vou ficar esperando ele ter humildade para conversar comigo. Por exemplo, eu participei de um acampamento de adolescentes chamado Embaixadores do Rei, que tem na nossa denominação, essa semana, né? Então eu fui o pastor de um grupo de meninos de 14 e 15 anos. Tinha o comandante do grupo, que tratava das partes de gincana, atividade física e tudo tal, e tinha eu, que era um mentor, digamos assim. E aí a gente estava batendo um papo, né, no momento daqueles lá, e aí um deles: não, porque Sansão, né, o problema de Sansão era mulher e tudo tal. Eu falei: o problema de Sansão não foi Dalila. Dalila foi mais uma. O problema de Sansão era a arrogância. Ele não ouviu seus pais. O pai dele: meu filho, é dela que eu me agrado. Como assim? Eu sou o juiz de Israel, Deus me ungiu, Deus me levantou, eu que mantenho vocês seguros. Então vai. E aí aconteceu o que aconteceu. Então, assim, vamos olhar para a postura de Sansão, que tinha tudo para dar certo, e vamos olhar para a postura de Daniel, que tinha tudo para dar errado. Vamos olhar para a realidade de Sansão, que tinha tudo para prosperar, e vamos olhar para a realidade de José, que tinha tudo para viver para baixo e não conseguir nada na vida. Aí o que a gente percebe nesses caras? Atitude. Entende? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente precisa estar atento a essas questões, né, quando a gente vai formar o caráter de alguém, né? E isso ainda assim, isso não é garantia de nada. Não é garantia de nada, porque o ser humano é um ser livre. Assim como um filho de um feiticeiro pode se tornar um padre, né? Um filho de um ateu pode se tornar um feiticeiro. Assim como um filho de um policial pode se tornar um marginal, não é mesmo? Uma filha de uma prostituta pode se tornar uma baita de uma mãe de família, né? Recatada e do lar. Eu não sei se dá para perceber. As pessoas são livres para tomar decisão. Não vamos esquecer que Caim conversou com Deus ali, cara a cara, terminou dali e matou seu irmão. Então tem coisa que não tem a ver nem com Deus, quanto mais com a gente, né? Tá dando para entender? O ser humano é livre, exatamente. E aí, vamos pensar nos desafios e necessidades das crianças. Toda criança precisa de um adulto que lhe sirva de referência. Então daí onde a gente tem que pensar, até que ponto, não vou muito longe, meu filho tem uma paixão por livro, gente. Eu fico assim: meu Deus, que doideira, garoto, tanto brinquedo colorido. Mas o que ele mais vê na minha casa? E é engraçado que eu estou estudando, aí ele senta do meu lado, aí ele pega um livro, olha pra minha cara, é como se assim, sou igual a você. Tá dando para entender? Então é um tipo de coisa que assim, eu fico chateado porque ele pega e rasga meus livros, mas assim, mas é interessante, né, que nem ele pega a bibliazinha dele infantil, aí ele fica rodando assim e começa a falar. Aí, ou seja, é por aí. Eu já falei: cara, tu é batista, velho. Aí nesse caso, por exemplo, e é interessante que assim, tá ele lá falando coisa com coisa, como se assim, eu também tô lendo. É chamada atenção. Tá dando para entender? Então, aí observa bem, se lá em casa estivesse tocando desce, sobe, senta, 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 o que meu filho ia estar apreendendo? Tá dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente fica assim: ah, meu Deus, por que será? Gente, uma coisa é quando o cara tem consciência e faz uma escolha. Outra coisa é quando ele não tem escolha nenhuma e só tem a gente. Entende? Por que meu filho gosta de passa? Porque tem passa lá em casa. Por que outro dia ele estava comendo figo desidratado, meu Deus do céu? Porque ele provou lá em casa. Por que ele não bebe refrigerante? Porque a gente não bebe refrigerante lá em casa. E é claro, quando ele vai em casa de parente, né? Vocês sabem como é que é. E aí nisso, aí o pessoal tenta dar Coca-Cola, ele faz assim e tudo tal, porque não está acostumado, né? Então, é importante a gente pensar até que ponto nós somos uma referência. A criança veio para o culto, que referência ele tem com a gente que está lá? Ou na classe, qual é a referência? Né? É importante pensar nisso. As pessoas esquecem realmente os pais. Eu não pude ter pai. Mas teve um adulto, exatamente. Mas tive pai. Meu pai foi minha referência, apesar de ter perdido com 9 anos, mas eu entendo que eu fui um bom filho, procurei ser um bom filho.
E entendo que os pais são referenciais, eles esquecem. Por exemplo, eu trabalho na rua, trabalho andando, né? Faço artesanato, trabalho andando. E eu vejo na rua as mães, você pergunta assim, por que adolescente é assim? Você olha para a mãe. É um referencial, você vê tal mãe, como você não sabe quem é mãe, quem é filho, se são mãe, é um referencial, e eles esquecem isso. Não tem aquela, tipo assim, olha, mando, mas não faço o que eu faço. Isso na nossa época funcionou, mas nessa época não funciona não. Você poderia ser policial, mas não seria estranhar, porque você vê o teu pai todo dia. Exatamente. É natural que você siga, lógico que você não quis. Você poderia ter sido, porque é referencial. E é importante que a pessoa atente a isso. Ah não, eu sou assim todo, mas meu filho vai ser certinho. Não, ele vai. Só a misericórdia de Deus vai fazer ele ser direito. Se ele está olhando para você que é toda torta, ele vai ficar torto também. Mas o que geralmente é difícil, né? É o filho de pastor se tornar pastor. Não sei por quê. Mas agora sim. E quando vai porque Deus está chamando, mas está chamando mesmo, né? E aí nesse caso, a respeito disso, né? Quanto esse, desculpa a brincadeira, tá, pastor? Mas assim, em relação a isso, ser pastor é muito fácil, tá, gente? Não é difícil não. Do jeito que eu falo, parece até que é brabo. Aí nesse caso, né? É mamão com açúcar. E aí nessa situação aqui, a importância, né? Da gente lidar, inclusive, com as necessidades das crianças, né? Então, ela precisa de significado. Para que eu faço isso? Qual a importância disso? A questão da segurança. Se ela perceber que ela não está segura, vai ficar complicado, né? Então, já reparou, por exemplo, você vai fazer um passeio com criança. Se não tem ar-condicionado, está aquele calor terrível, já começa, né? Então, assim, se não sabe para onde vai, o que acontece, vai dar ruim. A questão da aceitação. Às vezes ela não é aceita, né, pelo pai crente, mas ela é aceita pelo traficante. Ali, qual é menor? O menor não sei o que lá, o menor não sei o que. Aí ele fica todo bobo, ó, o menor como é que é esperto, tal, canta esse funk aí. Aí às vezes em casa, o que você quer, garoto? Ah, meu Deus do céu, não sei o que você nasceu. Pode parecer bobeira, mas assim, imagina, ele escuta isso dentro de casa, né, da família, tal, negócio ali, e lá fora ele escuta, ei, menor é sagaz. O que ele pensa? Pô, aqui eu sou alguma coisa. Lá fora eu estou fortalecendo. Tá entendendo? Agora, na casa dos meus pais eu não sou nada. Pode parecer bobeira, gente, mas assim, ser amado e ser aceito é um negócio muito importante. O problema é que aí, lá na frente, eu quero recuperar o meu filho. Pô, aí eu já preciso de milagre. Aí já é Deus, entendeu? Porque a parte concreta, estratégica, é no início, né? Amar e ser amadas, né? É aquela questão do seguinte, você não precisa ter tudo na marra. E é como, por exemplo, meu filho às vezes quando fica meio chateado, aí vem ele, levanta a mão, eu seguro ele nos dois braços, aperto bem e falo, não bate no pai. Aí começa a chorar. E não tem abraço. Entende? Ele tem que perceber que assim, o nosso trato não é pela violência. Quer alguma coisa? Aponta, pede. Agora assim não. Assim não vai conseguir. Entende? É aquele caso, eu não vou ser agressivo com ele e também não vou aceitar agressividade. E aí eu não sei se dá para perceber que muitas vezes a gente pega aquele caminho de que assim, amar é deixar correr solto. Não. Entende? Amar é o seguinte, olha, você pode contar comigo, você pode contar com o meu colo, você pode contar com o meu abraço. Isso é amar. Eu quero o seu bem, vou fazer tudo para você melhorar. Isso é amar. Amar não é assim, eu vou atender seu capricho. Porque às vezes atender o seu capricho é uma demonstração clara de que eu não amo você. Eu me amo e eu não quero sofrer com a dor da sua malcriação, da sua cara feia e tal. Meu filho está falando comigo entre os dentes. Isso dói, realmente dói. Eu prefiro que fale comigo entre os dentes do que ver a vida dele estragada. Fala, filho. Pastor, também tem que ter cuidado, porque eu conheço uma família, não é tão próxima, mas tinha um menino pequenininho. E o menino respeitava muito o pai. Tinha o pai como extremamente... meu herói. Sabe? O pai falava, ele obedecia, fazia na hora, não pensava duas vezes, porque sabia também que tinha consequência. Então ele obedecia e recebia respeito. Mas a mãe deixava sempre de qualquer jeito. Então, por exemplo, o pai corrigia, o menininho já ia correndo para a mãe. E aí, sei lá, o pai desviou o olhar, saiu um pouco, podia fazer o que o pai não tinha deixado. E aí, então assim, quando o pai estava, o menino era uma
mesmo que se olhava, só faltava se consagrar ele a pastor. Mas quando o pai não estava... A qualquer momento ele batia nos outros, ele pegava, a pessoa era muito maior, ele batia no órgão genital masculino, ele falava que ia matar, ele falava que ia fazer um monte de coisa. Então assim, e ele uma vez veio pra bater em mim, aí eu segurei e falei assim, ó, vou falar isso tudo pro seu pai, hein? Aí eu segurei ele e fiz como o senhor falou. Eu não cheguei a apertar, mas segurei. Porque se você apertar, ó. Eu falei que ia falar pro pai dele, ele regalou o olho e saiu correndo perto de mim. Por quê? Porque ele tinha medo, respeito, mas ele era uma outra criança. Então ele foi educar. Porque não adianta, por exemplo, se eu educar, não que ela seja seu caso, mas se eu esposa eu educar, não adianta meu pai me ensinar, me brigar. Aí você vai pro colo da mamãe. E aí minha mãe me dá tudo que o meu pai falou que não podia dar. Então assim, a gente também tem que ter esse cuidado, porque às vezes o senhor está educando muito bem, mas tem outro que está fazendo o contrário. Não, e sem falar que assim, é justamente a questão, né, de assim, aí é só pegando uma máquina do tempo, né, porque quando a gente namora a gente não pensa nessas coisas, né, que assim, é aquele caso, ó, a gente tem que falar a mesma língua, mesmo que você discorde. Eu fui duro com ele, lá dentro do quarto você olha, desce a bronca, mas na frente ali, nós somos governo, não tem governo e oposição, nós somos governo, tá todo mundo fechado nesse esquema, né? Porque senão o menino vai aprender e vai jogar. O pai e mãe não vai bater no filho por prazer, então eu sou o pai, eu tenho que bater não. Só se tem problema, né? Só se tem problema, né? Então... Não te interrompendo, mas uma coisa importante que, por exemplo, o seu filho quando ele mente não tá, para você isso. Para você ensinar. Se você não faz isso, você estava ensinando o oposto. Ele deveria aprender o seguinte: eu estou crescendo e aprendendo. Se eu não bater no meu pai, eu não ganho. Eu tenho que bater. Então eu crescer entendendo que tem que bater. Exatamente. Até porque, qual é a arma que a criança tem? O choro e a pirraça. Ela tem que aprender que existem outros mecanismos. Senão vai ser um adulto que só resolve as coisas no barraco. Meu pai me ensinou assim: eu bato e ganho. A gente conhece adultos que só resolvem as coisas no barraco. Até que um dia ganha um tiro, uma facada, uma cadeia, né? E aí vai. Então, a criança precisa de significado, né? A segurança, a aceitação, amar e ser amada, o elogio, que é o reforço positivo. Aê, hein? Parabéns, já tá um rapaz, né? Então, meu filho, quando ele bota as coisas num bloquinho, aí coloca até o final, aí a gente, ê! Se a gente não fizer, ele olha pra gente e fica assim, ó, ê! Entendeu? Como se assim, não tá elogiando, eu tô merecendo, entendeu? Disciplina, né? E aí aquela questão que na nossa cabeça, disciplina é ser engessado. Não. É aquela questão, se eu tenho uma noção dos meus dias, meus horários, minhas atividades, eu tenho uma vida até mais livre, porque eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu costumo até dizer para as pessoas, se você não tem planos, as pessoas te colocam nos planos delas. Ah, já que você está de bobeira aí, faz aquele negócio ali para mim. Você vai fazer o que hoje? Ah, não sei, estou pensando, então quebra esse meu galho. Agora, ó, toda sexta-feira eu estou fazendo isso tal hora. Aí a pessoa aí, já sei que sexta-feira à noite eu não posso chamar o Felipe. Toda quarta-feira, 3 da tarde, eu estou em tal lugar. Já sei que quarta-feira, 3 da tarde, eu não posso falar. Entendeu? Agora, quando a gente não tem isso, aí todo mundo acha que a gente sempre está disponível. E nessa brincadeira, a gente fica magoado, nervoso, ansioso, chateado. E às vezes até com raiva da pessoa. Mas a culpa não é dela, sou eu que não tenho disciplina. Agora, isso não começa da noite para o dia, começa lá atrás, né? E a questão da necessidade de Deus. Nesse acampamento teve um momento de perguntas e respostas, né? E aí nisso eles me perguntaram várias coisas, e uma delas, como é que eu faço para lidar com aquela crise sobre a existência de Deus? E eu estava falando, né, que na maioria das vezes, não vou dizer que é sempre, mas na maioria das vezes é quando o cara ele está na igreja, aí ele chega no ensino médio, e aí, vez por outra, né, ou é aula de história ou de filosofia, geralmente é por aí, né? Não estou dizendo, pelo amor de Deus, se alguém aqui é professor dessas áreas, não estou dizendo isso, mas geralmente é por aí, ou de alguém que está decepcionado com a igreja, decepcionado com Deus, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí nisso, a pessoa, sei lá, parece que ela quer provar que Deus não existe. Eu não tenho dificuldade com um ateu, eu tenho dificuldade com um à toa, né? Que assim, uma coisa, não crê em Deus? Não crê em Deus e toca a vida. Agora, não crê em Deus e quer provar por A mais B que Deus não existe? Pô, cara, então você crê que Deus não existe, então é fé.
Fé por fé eu fico com a minha. Eu creio que existe, você crê que não existe, né? Porque você vê uma fixação. Eu estava falando com eles, eu falei assim, olha só, às vezes o camarada, ele não crê que Deus existe, mas ele crê, né, na ditadura do proletariado, ele acredita na mãe natureza, ele acredita na conspiração do universo, né? Ele acredita na política para transformar a sociedade, ele acredita na ciência, ele acredita, entende? Ele acredita no Deus interior de cada ser humano, ou seja, em alguma coisa ele acredita, né? Então, e às vezes ele canaliza isso, ele tem uma adoração pelo carro, ele tem adoração pelo dinheiro, ele tem adoração pela sua família, ele tem uma devoção pela namorada. E o que acontece? Ele canaliza essa inclinação para alguma coisa, e você canaliza para Deus. Você não tem como provar que Deus existe, mas quem tem como provar que Ele não existe? E aí eu estava falando, né, que assim, olha só, assim como a coragem não é ausência de medo, a fé não é ausência de dúvida. A fé é justamente aquilo que Abacuque fala, ainda que. De repente você não está sentindo. Aí eu falei, eu sei que o pessoal geralmente não curte, mas nessa hora eu sou obrigado a citar o Bispo Macedo, né? Aquele do sim ou não, né? E aí nisso, por quê? Fé não é sentimento. É muito comum que a gente minta em alguns cultos, né? Quando o dirigente fala assim, quem está sentindo a presença do Senhor diz amém. Você vai levantar também, porque se não levantar vai pegar mal para você. Mas o que acontece? Deus está ali independentemente de você sentir ou não. Porque o seu relacionamento com Deus não é por sentimento, é fé. E às vezes o indivíduo que está liberando uma palavra para você, ele está sentindo o negócio, e às vezes não é Deus. Ah, mas é uma sensação, tá? É uma sensação. Quando o cara vê o Flamengo fazer gol, também tem sensação. A gente vai se guiar por sensação? Então é importante a gente ter aquela ideia, né, de que assim, todo mundo tem necessidade de Deus. Só que cada um vai canalizar para alguma coisa. E aí eu estava falando para eles, continue crendo independentemente da sua sensação. Porque observa bem, você está fazendo sinal ou não? Ah, então tá. Aí nisso, né, porque a mão vem para cá e vai para lá e com a caneta. E aí nesse caso, em relação a... O Felipe fica assim, até chegar a vez dele, né? Mas tem gente que é discreto, por isso que eu perguntei. Então, não para não, fica assim mesmo. Se eu ficar meia hora, ele fica assim. E aí, em relação a isso, eu estava falando com ele, né? Eu falei assim, olha, continue, independentemente disso, porque você não era assim. Mas algo foi acontecendo, e detalhe, não fique apenas na informação que o professor está falando, mas pense em quem é o professor que está falando. Por exemplo, aí, um aluno falou de um professor de filosofia dele. E aí o professor de filosofia se apresentava como ex-pastor, não sei o que, e tal, falava, ex-pastor, se apresentava assim. E aí agora ele é de escola de samba, parará. Aí falou um monte de coisa, até que ele soltou o nome do professor dele. Aí depois eu conversando com o comandante, né, daquele grupo, daquele núcleo, eu falei assim, com um dos líderes daquele núcleo, eu falei assim, cara, se eu te contar você não acredita. Esse professor que ele está falando foi meu professor no ano de 2001. Entendeu? E aí assim, é aquele caso, a gente que pastoreia, acontece muita coisa que machuca a gente. Às vezes tem gente que puxa o nosso tapete e desculpa dizer isso, e Deus deixou. Entendeu? Então tem gente que você pensa assim, meu Deus, como é que o Senhor deixa uma raça de gente dessa no meio da tua igreja? Como é que o Senhor... Assim, acontece. Só que, por exemplo, uma coisa... Aí agora o jabazinho, uma coisa são os sonhos de Deus, outra coisa são as realidades humanas, né? Deus está no nosso meio, trabalhando a nossa vida, mas se Ele for acabar com o mal, tem que acabar com a gente. Então, como Ele não acaba com a gente, a maldade continua. E aí a gente vai e vai. O Felipe vai dar frente? Não, o Felipe não. É que eu já estou te conhecendo, entendeu? Eu já sabia que... Falando sobre essa questão de quem é Deus, aí o irmão pergunta, eu acho que aqui foi o público. Ele falando assim, a pessoa pergunta a existência, Deus mesmo existe, ele não pode existir. Se ele existe... falando que Deus é. Aí ele falou assim,
Aí deu um exemplo muito recente, uma criança que estava com a mãe dentro do metrô, não sei que lugar, e a porta do metrô abriu, 3 aninhos da criança, de repente ela saiu, no piscar de olhos, a mãe não viu, ela saiu, a porta fechou. O metrô foi embora, ela entrou no túnel e morreu rapidamente, 30 segundos. Aí falou, se Deus existe, Deus é muito ruim. Onde estava Deus que não salvou essa criança que é pura? Aí tentando explicar, ele falou, Deus não é ruim. Aí você falou, eu sou o tipo de pessoa que eu acredito nos fatores da vida. A vida existe para ser vivida. As pessoas fazem escolhas, vivemos num mundo caído. Deus não vai nos salvar. É igual eu falo Gálatas 5,16 fala pra gente andar no espírito para não satisfazer os maus desejos da carne. Então a gente sabe o que acontece. Eu um carro com o Felipe, eu do Linguar, Felipe, o pastor Vladimir, de repente acontece um acidente, eu morri antes de salvar. Ele vai chegar naquela, Deus me tem um grande milagre. Quando Deus deu um grande milagre aí que me matou. Tomara que sua esposa não esteja escutando o testemunho do Felipe nessa hora, né? Não, senão ele vai tomar um tabefe lá fora. Na verdade não, são fatores da vida, fatalidade. Porque se Deus fosse cercar todo mundo, cuidar de todo mundo, ou acabar com o mal, como você colocou bem, ele acabou com todo mundo. Somos maus, nós somos seres humanos maus. Infelizmente, né? E assim, e aí eu estava falando com ele, né, que assim, essa necessidade todos têm. E acreditando ou não, todos canalizam, porque há essa necessidade, há uma sede em nós. E aí, é aquele caso, cada um vai querer bancar o inteligente, não, mas porque é de acordo com a sociologia e parará, mas para algum lugar ele canaliza esse sentimento último de fé. E aí eu estava falando, olha, vocês estão aqui e vocês, alguns estavam cochilando, porque já era madrugada já. Alguns estão dormindo e acreditam que o teto não vai cair. Eu, por exemplo, sento o sarrafo no meu carro e acredito, né, que no meu mecânico. Observa bem, a gente está sempre confiando. Você passa para o operador de telemarketing o número do seu cartão. Então, já que a gente confia nisso tudo, eu quero ser firme como quem vê o invisível e vou confiar em Deus. E a Bíblia diz que a fé, você fez sinal agora ou não? A fé é certeza do que se espera e convicção do que não se vê. Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. E aí eu falei para ele, aí até um outro complementou, né? O seguinte, olha só, a Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, busque. E aí aí que está a beleza da fé. Você não sentiu nada, mas você pode falar assim, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o Senhor está aqui. Isso é fé. Fé não é sentimento. Bom é claro, você está naquele culto, e aí o coração é aquecido, a lágrima desce, ó Wesley, aí nisso a lágrima desce e tal, pô, é muito bom isso, mas gente, não é todo dia. Fala, Thalita. Eu acho que isso, né, a parte do ser humano, porque o ser humano, eu estava até pensando com o meu pai em casa hoje, o ser humano ele é curioso, ele quer dar justificativa para tudo que existe. Só que na realidade eu tenho por mim que nós seres humanos, nós não temos total sabedoria do que é o bem e do que é o mal. Porque nós só temos um pensamento até o momento, até a quantidade que Deus ele permite de ter. Porque nós não sabemos o que é a sabedoria, porque Ele é a própria sabedoria. Nós temos uma porcentagem de sabedoria, que é a sabedoria que Ele nos dá, que é o entendimento que Ele acredita que é o que nós precisamos naquele momento. Mas nós não temos conhecimento do que é o tempo, do que é a eternidade, do que é a sabedoria, do que é o mal, do que é o bom, o bem, né? Então, tem coisa que não tem explicação. A pessoa fala, eu não acredito que Deus existe, mas como é que vai provar a existência de Deus? E eu, por exemplo, Ele desculpa. existiu, né? Então não tem como a gente. Nosso pensamento ele é muito limitado. E eu vejo o seguinte, que só o fato desse menino me fazer uma pergunta já é uma demonstração de fé, porque ele se preocupa em ser um crente. Entende como é que é o negócio? Assim, é que às vezes a gente vive numa época em que assim, às vezes os crentes eles nos patrulham tanto que a gente não pode ser humano. Se você admitir uma fragilidade, mas isso é um absurdo, você é crente. Só que é o seguinte, se você não admite fragilidade, como vai ser tratado? Não vai. Ué, né? É como, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema de saúde e ela não vai ao médico. Ela não vai melhorar. Ela não busca ajuda, né? Então, é importante isso.
E é aquele caso, né? Assim, se a gente observar nesse contexto aqui, se essa criança ela tiver aquela consciência de Deus, da existência de Deus, independentemente de onde ela vive, Deus está me vendo, Deus vai me recompensar, Deus vai me abençoar. Meus pais não merecem, mas Deus merece, né? Fulano fez algo contra mim, mas Deus vai colocar alguém também na minha vida que vai me abençoar. Ou seja, ela tem uma ideia que faz assim, a vida fica muito mais feliz, apesar das agruras da vida, das dificuldades da vida e assim por diante. E aí, por que a gente precisa evangelizar as crianças? Porque elas precisam conhecer a salvação em Cristo. Até porque, né, eu lembro que um diácono ficou tentando retrucar comigo quando eu falei que meu filho era pecador. Que isso, pastor? Seu filho é um anjinho. Não, ele é pecador, ele só não sabe. Mas né? Até porque quem ensina aquela pirraça ali? Eu não fui. Eu não vou ensinar ele a ser pirracento. Então, nesse caso, a criança, ela possui também uma fé simples. A gente precisa de um monte de argumento. Se a gente falar assim, olha, Deus existe. Quem é Deus? Né? Deus é alguém que criou os céus, a terra, criou você, e parará e tudo tal. A gente já fica assim, mas se ele existe, por que tem um mal? Por que não sei o quê? Por que esses evangélicos aí? Né? Fala, filho. Meu Deus, porque eu falei que meu filho é pecador. Vai defender meu filho também. Eu consigo cometer pecado inocentemente? Claro, você pode ignorar aquele pecado. Lembra quando a Bíblia fala que Deus perdoa até o tempo da ignorância? Lembra quando Paulo fala que tinha zelo sem entendimento? Então o que acontece? Você quer ver uma coisa? Você pode ter feito algo que feriu seu pai e você não sabe. E nisso que você feriu seu pai, você quebrou aquela cláusula: amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, de repente, num dia que vocês chegam para bater um papo, ele vai, troca uma ideia com você sobre aquele dia, e você arregala o olho assim, pede perdão e tudo tal. Só que acontece, você não fez intencionalmente. Outra coisa é quando você fala assim, vou trollar meu pai. Aí é outra situação. Então, por exemplo, eu cometer pecado, eu cometer pecado. É porque é o seguinte, tem pecado, transgressão e iniquidade. Então, não, ele está falando ele mesmo. Não, ele está falando de cometer pecado sem saber que cometeu. Isso. É mais claro você entender, por exemplo, antigamente a concepção do adultério é quando não consumava. Hoje, se eu olhar para uma mulher desejando, nem tem nada com ela. Se eu olho para a mulher, eu sei que eu estou olhando. Isso vale para a mulher olhar para o homem também, tá, gente? Não está escrito lá literalmente, mas está valendo. Se eu olhar, eu tenho consciência que eu estou olhando, eu tenho consciência que eu desejei, eu tenho consciência que eu Agora, tem algum pecado que eu cometo? Se você feriu um irmão, mesmo sem consciência, você feriu. Atropelar uma velhinha sem querer continua sendo atropelar uma velhinha. Então o que acontece? Você, por exemplo, feriu o seu irmão. Você, por exemplo, constrangeu uma pessoa sem necessidade, só para se promover. Você, de repente, não percebeu que fez um estrago, mas fez. A diferença do danoso do culposo, né? Exatamente, doloso. E aí acontece, em relação a isso, por exemplo, pecado, você pecou. A iniquidade é como o seguinte, eu já acho bonito ser feio, entendeu? Você já... A iniquidade já é aquele negócio, mas assim, o pecado é o quê? Errou o alvo. Deus tem algo e você está fora desse algo. E aí, para que serve a pregação? Para orientar. Lembra? A escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Ela vai ensinar, ela vai corrigir, ai Jesus, isso, ela vai pegar o caminho da repreensão, isso, né? Então, e vai instruir. Então você percebe que às vezes o indivíduo ele está pisando na bola, mas ele não percebeu assim, caramba, eu fiz isso. E geralmente é no relacionamento, né? Ou não vou muito longe, o camarada que come igual um miserável. A Bíblia deixa claro que você ser isso aqui é pecado, né? Então, por exemplo, mas o cara fala assim, não, vou pegar o argumento dele. O que pastor fulano caiu é o quê? Traiu a mulher. E o pastor que manipula os outros? O pastor que explora os outros?
O pastor que deixa de falar o que Deus mandou falar, que está nas escrituras, porque ele não quer se indispor com a congregação. O que é guloso. Tá, é que eu não quero falar porque geralmente nessa área boa parte cai, né? E alguns ainda dizem que a barriga é o púlpito do pastor. Mas nesse caso aqui, onde eu quero chegar? Às vezes a pessoa por ignorância, ela assim, isso aqui é bobeira, isso aqui não é roubar, entende? Quer dizer, às vezes ela rouba uma caneta na empresa dela, mas ela entende que aquilo não é roubar. Ou seja, percebe que assim, a pessoa está fazendo, às vezes está trazendo escândalo para o corpo de Cristo e acha que não tem problema nenhum. O direito que ela acha que tem de pegar uma amostra no mercado e comer. Deu para entender? Sem ninguém ter dado permissão. Tá dando para entender? Não, mas a pessoa não tem a consciência de que está pegando, continua sendo pecado, né? Porque assim, Faz com ela para ver se ela não adquire consciência na hora. porque o pecado é um... Mas é isso que eu estou falando. Uma coisa é eu não. Essa pessoa, tem pessoas que, pega e sabe que tá errado, faz o que quer, faz porque quer pegar fruta lá. Isso, Mas, por exemplo, se eu não sei de nada, vamos supor, sei lá, nasci preso dentro de casa e fui no mercado algum dia. Peguei aquela fruta, dei em casa, provei um caroço de uva. Sim, mas olha só, o que acontece? Pera aí, olha só. A gente está misturando as questões no trato com a sociedade e no trato com Deus. Por exemplo, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Isso não se aplica à polícia civil nem militar, nem rodoviária nem federal. Entende? Isso se aplica no seu relacionamento com Deus e que ninguém reúne condições de condenar alguém. Mesmo que não tenha cometido o mesmo pecado, não tem condições. Por quê? Eu não cometo o seu, mas cometo o meu. Eu não sou fraco na sua área, mas sou fraco na minha. Irmã Iriné, a gente já vai lá, tá? Mas é porque a gente continua aqui tentando ver se ele pecou ou não pecou naquele dia. Então, nesse caso, observa bem como é que é o negócio. Isso que você está falando, a regra do mercado, isso pode variar. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela digamos assim, ela está numa situação em que naquele mercado ali, ela mexeu, não deu nada, não sei o que, ela acha que todo mercado é igual, é uma situação. Agora, por exemplo, ela pegar um Baygon e levar para casa sem comprar, sem pagar, assim, tá bem gritante, tá bem claro. Isso ela sabe. Ela não consegue perceber que assim, o pedaço de linguiça é a mesma coisa. Só um pedaço de linguiça, entende? É que nem ele falou da olhadinha. É só uma olhadinha, olhar não tira pedaço. Ou seja, às vezes a pessoa ela racionaliza algumas questões de pecado. Claro, como o pastor aqui falou, desde que não seja na carne dela. Porque se o cara só na olhadinha não pecou, mas alguém só na olhadinha olhou para a mulher dele, ou ele vai ficar com bronca ou da mulher, por que tu veio com essa roupa, por que você botou esse batom, e vai ficar encarando o cara. Tu tá entendendo? O mesmo cara da olhadinha inocente que não tira pecado vai se incomodar se fizerem o contrário. Então, mas o que eu quero falar aqui é no nosso trato com Deus, que de repente é o seguinte, a gente por uma ignorância, a gente não percebe que fez, como essa questão que eu falei, você feriu seu pai, e você acha que não feriu, entende? De repente você até acha que foi usado por Deus, isso pode ter acontecido, e o que tá rindo, é verdade, e aí acontece, e aí de repente, né, numa pregação lá em Volta Redonda que você escuta, numa exposição do texto sagrado, aí você viu que na vida real o maior vilão sou eu, entendeu? Vai lá à frente chorando, aquele negócio todinho e tudo tal, e volta para casa e pede perdão ao seu pai. E o que acontece? Daquele dia em diante você nunca mais faz isso, porque você foi esclarecido em relação a isso. Para isso a exposição das escrituras, entende? Então não é uma situação, por exemplo, no aspecto legal, jurídico, entende? Mas é uma questão do seu relacionamento com Deus. Porque se a gente pegar só o nosso relacionamento, né, nesse aspecto legal e jurídico, pode variar muito. A legislação pode mudar, um monte de coisa. O que era certo agora é errado, o que era errado agora é certo. Então é um negócio meio doido. Mas agora, vamos para as escrituras, para o nosso relacionamento com Deus, né? Faz comete pecado. Então, por exemplo, uma pessoa que assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, sem ter aquela consciência de que assim, eu não mando na vida, eu não mando no tempo, eu não mando na história, eu estou cheio de planos,
Mas eu tenho que botar todos eles na gaveta e submetê-los à vontade de Deus, porque pode mudar tudo. Em vez de eu ficar nervosinho, com raiva e ficar insistindo, eu entender o seguinte: opa, peraí, lembra de Lucas? Estávamos indo para tal lugar e o Espírito Santo nos impediu. Acabou, vamos para outro. Agora, quando você é teimoso, não, eu vou porque vou. Cara, Deus não é mais teu parceiro nesse negócio. Aí o que acontece? Esse cara está pecando. Mas quem olha pensa assim: Pastor Felipe é um homem de fé. Não, ele é teimoso. Entendeu? Entende? Então essa questão, voltando para o caso do meu filho não foi instruído nas escrituras. Ele, por exemplo, não recebeu iluminação suficiente para algumas coisas, mas ele continua fazendo aquilo que Deus não gostaria que ele fizesse. Deus não quer que ele me desobedeça, e ele desobedece. Mas esse pecado não tem compromisso com a relação, por exemplo, se Deus o linguagem. Não, claro. Ele partiu hoje, ele Isso, mas Deus. Para escolher Deus, ele então, mas não sei se eu Deus. posso considerar como pecado. Isso. É uma pirraça. Então, aí acontece. Para você é pirraça. Aí acontece. Ele é muito pequeno. Eu, quando era criança, já devia ter uns 6, 7 anos, eu fiz meio uma ginástica com os pais da minha mãe, e na frente de conhecidos deles. Ali eu desonrei eles. E é pecado. Claro. Né? Só que na minha cabeça de criança, eu estava insatisfeito ali, eu poderia fazer aquilo. Eu só vejo isso depois de adulto. Percebe? Então eu não sei se Deixou de ser pecado. E é isso, gente. Eu não sei se vocês perceberam, pelo amor de Deus, né? Porque senão vai parecer que eu sou desumano. Parece que vocês estão defendendo meu filho e eu estou atacando meu filho. O que eu estou dizendo é que é o seguinte. Então, beleza. Então a irmã Iné vai me salvar desse negócio aqui. O que acontece é o seguinte: é pecado porque é pecado em si. O desdobramento dele é que é diferente. Não é para condenação. Porque acontece, ele não entende que ele está sendo desobediente. Ele só quer o dele. Ou seja, se eu gritar, resolve, eu vou gritar. Se eu espernear, resolve, eu vou espernear. Entende? Se eu fizer alguma coisa, eu vou fazer. Entende? E agora, por exemplo, eu na idade que eu estou, se eu fizer a mesma coisa, eu sei o que eu estou fazendo. Então aí onde está. Por isso que Jesus falou o quê? Deixai virar meus pequeninos, porque dos tais é o reino. Então, ou seja, o reino é dos tais, não é porque eles não têm pecado. Entende? Aí é que está a questão. Eles não têm a consciência que a gente tem. Então, se eu não puder explicar mais, aí já era, Felipe. E síntese não existe para Deus, que você falou, pegadinho. Mas aí vocês podem fazer igual esse diácono. Não, seu filho é um anjinho. Eu não acho, mas ele acha. Errou a meia hora de oração que você falou dele? Mas eu digo assim, mesmo a gente fazendo, não tendo consciência de que você fez coisa errada, uma hora o Espírito Santo vai mostrar. Por quê? Porque eu cometi um ato na minha adolescência, eu e uma prima. Então, eu fiz uma coisa feia com ela. E naquele dia, eu não entendi nada que eu tinha feito erradamente. E eu pequei. Eu pequei com a atitude que eu fiz. Na minha, depois aceitando Jesus, indo, ouvindo, o que é isso, o que é aquilo, o que pode, o que não pode, o que é errado, o que é certo, eu me arrependi. Eu falei, aquele dia eu pequei contra a Merli. E eu quero ainda encontrar com ela e falar com ela, porque perdão para Deus eu já... Conseguiu fazer isso? Não, ainda não consegui, mas eu estou vendo que eu vou ter que fazer por telefone. E eu acho que é válido. Claro. Então eu vou fazer por telefone por causa da nossa conversa aqui. Eu até pensei, mas eu falei, não, por telefone não vai dar certo. Viu? Não resolveu a educação do meu filho, mas já resolveu uma coisa. Graças a Deus. Meu filho vai continuar vacilando, mas a irmã já... Então já tudo já tinha sido falado, não precisava nem eu falar mais, mas aí... Não, legal, liga sim. Ativou aqui e eu vou fazer isso. Até porque devido à brevidade da vida, coisa complicada é quando a gente não resolve essas coisas e lá na frente fica muito mais difícil se perdoar, né? Então, seguindo aqui, a gente falou, né, sobre a questão da... Vai dizer para mim, assim, isso é uma bobagem. Isso, mas para mim não era minha prima. Aí eu vou dizer pra ela, Exatamente. Não, para mim eu estou errada, peguei e ter perdão.
Exatamente. E então, a gente falou da criança possuir uma fé simples e por si só ela é uma excelente missionária. Eu, por exemplo, fui pregar numa igreja que fez uma EBF, né, a Igreja Batista em Vila Norma. Gente, eu chorava igual criança, porque assim, eu não estou mais acostumado a ver num momento de pregação apelo com mais de 5 ou 10 decisões por Jesus. Tem sim gente que quer se reconciliar, gente que quer oração, gente que está em pecado, isso aí tem. Mas agora, decisão por Jesus, gente, nessa EBF, primeiro que quando eu chego, eu vejo aquele monte de criança vindo assim, trazendo os pais a reboque. Eu já fiquei assim, meu Deus, né? Aí nisso, quando eu estou lá pregando, aí tinha minha esposa que me contou, né, que tinha alguns irmãos intercedendo enquanto eu estava pregando, o que também já é uma raridade, né? Então, eu não, de repente o pessoal que fica conversando enquanto eu estou pregando deve estar conversando com Deus, né? Mas né? Então, aí nesse caso, quando chega na hora do apelo, aí vem pai de um, vem pai de outro, vem pai de um, vem pai de outro, vem criança também, tudo tal. Eu sei que quando passou de 10, eu comecei a chorar, que eu falei assim, meu Deus, eu não lembro de ter visto isso. Mas assim, é claro, a gente tem que, né, reconhecer o trabalho da igreja, né, que assim, trabalhou as crianças, trabalhou os adultos, teve um período de intercessão, e orar até eu terminar de pregar, tem que ter bala na agulha, entendeu? Exatamente. E aí nesse caso, né, o que acontece? A gente percebe que aquelas crianças, elas foram o canal entre a igreja e os pais, que não foram lá para aceitar Jesus, foram lá para vê-las cantar, foram lá para vê-las recitar os textos, foram lá para tirar foto e botar na rede social, só que elas acabaram sendo uma isca para Deus, entendeu? Então foram quando foi ver, e às vezes a gente não percebe, que de repente aquelas crianças que estão ali, além de serem os futuros obreiros daquela igreja, também são os atuais missionários daquela igreja, mesmo sem saber. E nisso que elas aprendem sobre céu, inferno, salvação, pecado, e vão mudando os valores. Mamãe, isso não é de Deus. Papai, isso é do diabo. E dependendo de como é o pastor da igreja, elas falam coisas até mais incisivas, entendeu? Então, é verdade. Dependendo da situação, fala mesmo. E aí nisso, a gente precisa considerar o lugar da criança na família, no ministério e na igreja. E atitudes simples podem e devem ser implementadas no culto e na conscientização dos crentes, né? E aí a gente lembra, né, do pai da escola bíblica dominical, Robert Hakes, editor do jornal Gloucester, no século XVIII, percebeu que as crianças de sua cidade passavam boa parte do tempo perambulando pelas ruas à mercê de toda sorte de males, enquanto seus pais trabalhavam nas indústrias por longas horas. E nesse período, comovido com aquela situação e disposto a fazer algo por aqueles meninos, passou a reuni-los e ensinar diversos conteúdos, incluindo lições da Bíblia. Nascia com ele uma das maiores agências de evangelização e ensino da igreja, que é a Escola Bíblica Dominical, que hoje praticamente não é usada mais para evangelização, mas poderia. E aí nesse caso, né, por exemplo, a gente vai observar a importância de levar a sério a evangelização das crianças. Então, fechando aqui, peraí.